Hoje eu vou te ensinar como utilizar o PowerPoint, uma ferramenta que quase todo mundo tem no computador, para criar layouts incríveis como esses aqui e melhorar ainda mais os seus dashboards. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel, Power BI e MVP Microsoft, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, como é que a gente faz para construir um layout incrível como esse daqui, utilizando o PowerPoint? Então, como muitos de vocês já sabem, como eu venho falando em diversos vídeos aqui no canal, eu gosto muito de utilizar o PowerPoint para criar e elaborar os layouts dos meus dashboards. Sejam dashboards que foram construídos no Power BI, como esse aqui, ou dashboards construídos no Excel. Esse formato ele vai servir para ambos os modelos. E eu vou te ensinar agora como que você sai do zero até a construção desse layout aqui em específico. Então, para isso, a primeira coisa que você vai precisar é abrir um arquivo em branco do PowerPoint. Por que é interessante você utilizar o PowerPoint? Existem outras ferramentas super incríveis, como o Figma, o Canva e diversas outras. Nós aqui dentro do Grupo TAM temos utilizado cada vez mais o Figma como ferramenta de design dos nossos dashboards. No entanto, para quem está começando, eu recomendo muito que utilize o próprio PowerPoint. Por quê? Porque o PowerPoint é uma ferramenta já conhecida, já familiar para nós. E também pela facilidade e já pela estrutura ser muito parecida com o que a gente vai precisar. Então, as dimensões aqui dessa tela, tanto a largura como a altura, já são as dimensões exatas que a gente precisa para colocar nos nossos relatórios. Então, se a gente for pegar aqui o dashboard no Power BI, ele tem exatamente a mesma dimensão. Então, na hora que você for importar, já vai facilitar bastante para dentro aqui do seu material. Então, como que a gente faz aqui? O segredo, a grande questão de como trabalhar aqui na construção de layouts dentro do PowerPoint é trabalhar com as formas e os elementos visuais existentes aqui dentro. Então, quando a gente vem aqui na guia Inserir, existe a opção de inserir formas. Dependendo da versão que você estiver utilizando, a posição, o nome dos botões e a localização pode mudar um pouquinho. Mas você precisa procurar pela opção de formas, perfeito? A opção de formas está disponível em todas as versões. Então, aqui dentro, existem diversas formas que a gente pode trabalhar. E quando a gente seleciona uma delas, eu particularmente gosto e recomendo a utilização dessa retângulo com os cantos arredondados. Quando a gente seleciona, nós conseguimos posicionar, né, e dimensionar ela da forma como a gente deseja. Então, aqui dentro do nosso layout, eu vou até apagar aqui, ó, esses dois blocos, perfeito? Ó, apaguei os dois. Então, esse quadrado, né, essa tela em branco, aqui, essa tela em branco, ela será o layout como um todo, e a gente vai adicionar aqui dentro os elementos que a gente deseja. Então, utilizando aqui essas formas, a gente consegue posicionar e criar a estrutura que a gente deseja, posicionando e redimensionando de acordo com onde vão ficar os nossos gráficos, as nossas informações. Entendido isso, vamos já começar a posicionar. Então, eu vou pegar aqui essa forma e eu já vou posicionar ela aqui, ó, nessa parte. Olha só. Posicionei mais ou menos onde eu quero que ela fique. E um ponto interessante aqui do PowerPoint é que a gente consegue diminuir ou aumentar esse arredondado, né? Então, a dimensão desse arredondamento. Nesse formato, não fica muito legal. É muito importante que você tome cuidado com os cantos muito arredondados. Por quê? Elementos muito arredondados dentro de dashboards, eles vão acabar infantilizando um pouco o seu material. Então, ao invés de trabalhar com ele no formato padrão, você consegue vir aqui, ó, e ao clicar aqui nessa bolinha amarela, você consegue aumentar ou diminuir o arredondamento. Então, vou deixar ele aqui nesse formato e olha só, temos aqui um material. Então, a gente consegue ir posicionando da forma como a gente deseja. Vou pegar aqui, ó, eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque dessa forma eu consigo já manter o arredondamento exato como a gente fez. E eu vou agora, ó, posicionar, É interessante que você utilize desses artifícios que o próprio PowerPoint tem, que é o de alinhamento. Conforme a gente vai manuseando, ele vai puxando para você centralizar, né? Para você alinhar. Então, observem que ele cria aqui essas linhas. Então, utilizem isso para facilitar ali o posicionamento.
Então, eu vou aqui, ó, posicionar ele um pouquinho para cima, tá? Bem centralizado. E eu já vou diminuir aqui a minha forma. Olha só. Diminuir um pouquinho. E nesse caso, eu vou deixar ela um pouquinho mais estreita, com a largura um pouquinho menor, porque aqui nós teremos o título. E olha que interessante. Ficou bem diferente a estrutura do arredondamento. Porque quando a gente diminui a forma, a dimensão do arredondamento ela também muda um pouco. Então, eu vou aqui no amarelinho e vou aumentar mais uma vez. E assim a gente vai construindo o nosso material. O layout, a estrutura de onde vai ficar cada uma das formas e tudo mais, vai muito de acordo com o que você deseja, com o que você desenhou para o seu material. Esse dashboard, por exemplo, ele foi 100% construído partindo de um princípio de um case fictício. A aula completa da construção, escolha dos indicadores, está dentro da Escola TAM. Caso você queira saber mais sobre a escola, que é a nossa escola completa para desenvolvimento profissional e analítico, o link está aqui na descrição, onde você tem todas as nossas formações técnicas, aulas de desenvolvimento profissional e analítico e dezenas de dashboards para você construir e entender, inclusive esse daqui. Então, a estrutura, o que você vai colocar, onde você vai colocar, isso vai depender muito, é claro, da estratégia, da análise que você aplicou e também do material que você está utilizando, tá? Mas a base do seu material será aqui utilizando esses retângulos. Entendido isso, vamos agora já começar a posicionar e construir outros elementos e já deixar também na formatação que a gente deseja. Então, para isso, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar aqui o layout do fundo, né? A cor do fundo. Eu não quero fundo branco. Como a gente viu, o fundo do dashboard anterior, ele tá mais escuro. Então, para a gente alterar o fundo, né? A cor de fundo aqui do nosso material, você pode vir com o botão direito e clicar em plano de fundo, tá vendo? Ó, botão direito, plano de fundo, já vai aparecer aqui o menu lateral direito. Ou, caso você prefira, você pode vir aqui em Design, olha só, Design, e aqui selecionar a opção de formatar tela de fundo. Então, ambos os caminhos vão te trazer para a mesma posição. Quando eu clico aqui, nós temos aqui essa tela para a gente selecionar. E nós vamos deixar o preenchimento sólido mesmo. No entanto, ó, vou até aumentar um pouquinho, nós vamos alterar a cor dele. Então, ao invés do fundo branco, vamos colocar um fundo cinza. Então, vou selecionar aqui e colocar a cor que eu desejo. Vou pegar aqui, ó, esse tom de cinza azulado. Olha só, prontinho. Uma vez que a gente selecionou, ele já trouxe aqui para o nosso material e o nosso dashboard já vai pegando aqui forma. Perfeito? Vamos agora formatar esses elementos. Como que a gente vai formatar aqui? Esse primeiro, ele vai fazer o fundo. Então, quando a gente olha aqui o nosso dashboard, tá vendo que ele tem como se fosse uma barra chamando a atenção aqui na parte de trás? Então, nós temos essa tela cinza por cima, mas atrás a gente tem como se fosse essa faixa. Como que a gente cria aqui essa faixa lá dentro? Então, essa faixa nada mais é do que um retângulo por trás de outro retângulo. Com a parte de formatação da tela de fundo, quando eu selecionei esse retângulo, ele já trouxe aqui automaticamente a formatação da minha forma, tá? Caso não tenha aparecido, você pode vir aqui em forma de formato e aplicar as formatações por aqui normalmente. Mas como já apareceu aqui pra gente, vamos aqui e selecionar a opção de gradiente. Então, vamos trabalhar para criar esse efeito aqui, ó, do gradiente do laranja para o branco. Nós vamos trabalhar com o gradiente e nós vamos selecionar o tipo de gradiente que a gente deseja. E olha só, aqui em pré-definições, existem algumas opções que você já pode trabalhar com base nelas. Então, eu vou selecionar essa daqui, ó, destaque superior, ênfase 1, que eu vou ter aqui as cores dos meus cantos superiores e o tom branco vindo aqui para o centro. Olha só, quando eu seleciono, ele já aplica. E você consegue até mesmo aqui ir manuseando e alterando esse degradê, esse gradiente. Então aqui, ó, se eu pegar o branco e arrastar mais para cá, quanto mais eu arrasto, mais eu vou trazendo esse tom de laranja para o centro. E eu posso, inclusive, alterar o tom do laranja. Então, ó, quando eu clico aqui em cada uma dessas setas, eu consigo definir as cores delas. Então, cliquei aqui na seta laranja e aqui a cor já apareceu para mim. Então, se eu colocasse roxo, por exemplo, ele ia alterar o degradê para o roxo. Nesse caso, eu vou deixar esse tom de laranja mesmo, que é o tom que eu preciso, perfeito? E olha só, temos aqui o nosso material.
Uma vez que a gente fez isso, eu já vou aqui até aproveitar e tirar o contorno da forma, para garantir que não tem nenhum contorno, que nada mais é do que a risca, né, ao redor aqui do meu material. Então, vou tirar aqui, ó, o contorno, vou deixar sem, e temos aqui já a nossa base do fundo. A mesma coisa essa daqui. Só que, nesse caso, olha só, se a gente olhar, ele não tem esse gradiente, ele tá apenas o fundo padrão. Então, eu vou deixar essa mesma forma do jeito que tá, perfeito? Só que, como que a gente faz agora aquela sobreposição? Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, selecionei essa daqui, dei um Ctrl+C e um Ctrl+V para ele copiar e colar, e eu vou posicionar exatamente em cima da minha forma anterior. Olha só, vem arrastando, ele já meio que vai trazendo você para posicionar alinhado, né? Então, eu já posicionei exatamente acima. E por que eu fiz isso? Ó, quando eu seleciono aqui, eu vou agora... Opa, ó, não estava alinhado, agora tá. Eu vou agora pegar essa forma que está por cima e eu vou diminuir um pouquinho. Olha só, diminuir. Tá vendo que a faixa criou esse risco aqui? Não dá pra gente ver muito bem a diferença, porque tá com a mesma cor. Só que agora eu vou aqui formatar. Com essa selecionado, eu vou aqui em sólido e olha só, já dá pra ver um pouco a diferença. E agora a gente vai pegar o tom dele, ao invés desse tom escuro, eu vou pegar esse tom de cinza aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó, esse primeirinho mais claro e prontinho. Olha só, deixa eu ver se o mais escuro vai ficar bom. Acho que assim ficou muito escuro. Vamos pegar esse daqui mesmo e prontinho. Olha só, temos agora essa sobreposição. Dá uma olhada, sobreposição, aqui tá aplicado. Vou até diminuir aqui só um pouquinho para deixar a faixa um pouquinho mais estreita. Só que atenção numa coisa, um ponto bem interessante que é recomendado você fazer aqui dentro dos seus layouts é trazer volume. Por quê? Quando a gente cria layouts dentro aqui do PowerPoint, quando a gente vai sobrepondo essas formas, às vezes parece que está tudo num plano único. Então, se você reparar aqui, tá vendo que parece estar uma coisa lambida na outra? Olha a diferença que dá para esse exemplo. Olha só, vou dar um zoom aqui. Tá vendo que parece que elas estão sobrepostas de verdade? Por que isso acontece? Isso acontece porque é trabalhado com um jogo de luzes. Ou seja, a gente coloca aqui sombras para trazer esse efeito de volume. Isso é muito interessante porque quando a gente tem esse volume, nos remete às coisas mais modernas. Geralmente, ferramentas mais antigas, softwares mais antigos que não tinham esses volumes aplicados. Então, se a gente vê ferramentas assim, não traz um conforto muito grande. A gente parece, de fato, coisas meio amadoras, sabe? Então, para a gente aplicar uma sombra aqui dentro, eu vou selecionar esse bloco, olha só, bloco selecionado, e aqui ainda, em definir forma, eu posso vir aqui, ó, nessa parte do meio, lembra do meio aqui de efeitos, né, esse botão de efeitos, lembrando que se não estiver aparecendo para você, você pode fazer todas as formatações aqui em forma de formato, ou também apertar com o botão direito em cima da sua forma e vir em formatar forma aqui embaixo, perfeito? Ó, ele vai trazer exatamente para o mesmo local. Vamos selecionar aqui, ó, o botão central de efeitos e aqui a gente tem a opção de sombra. Aqui você pode trabalhar, formatar a sombra exatamente do jeito que você deseja, mas nesse caso não tem necessidade. Nós vamos pegar aqui uma pré-definição. E eu gosto muito dessa opção aqui, ó, que é o deslocamento central. Por quê? Porque ele já faz um deslocamento para todas as bordas, né? De forma unânime. Então, vou pegar aqui o deslocamento central e olha que interessante, ele já trouxe aqui esse volume. Olha só, tá vendo que ele já deu essa sombreada? Eu vou dar um Ctrl Z para você conseguir ver a diferença, ó. Vou aumentar bastante aqui o zoom, vamos pegar aqui, ó, olha só, Ctrl Z sem a sombra, perfeito? Vou voltar aqui, ó. Voltei com a sombra. Então, ele traz um efeito de sombreamento bem interessante. Então, eu particularmente gosto muito e recomendo que você trabalhe com esses efeitos de sombra dentro dos seus materiais. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para esse aqui de cima. Ó, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou posicionar exatamente onde eu desejo, vou já tirar aqui, ó, o contorno da forma, porque ele tá com contorno. Olha só, tirei. E vou redimensionar ela um pouquinho para cá. Olha só, trouxe. Vamos alterar a cor dessa forma de cima agora. Ó, vou pegar a mesma cor que nós usamos embaixo e prontinho. Olha só, forma aplicada, só que ainda está sem a sombra. Então, vou clicar em cima, vamos vir aqui em efeitos e em pré-definições, vamos selecionar essa mesma opção de deslocamento central. Prontinho, temos agora já o nosso material, a base já criada.
E agora a gente vai trazer aqui dentro elementos para posicionar os gráficos. Então, olha só, nós temos aqui alguns blocos que vão trazer aqui as dimensões de onde esses gráficos vão entrar, certo? Então, para a gente fazer isso, vamos inserir uma nova. Nós podemos copiar e colar ou adicionar uma nova forma do zero, perfeito, não tem problema. Vou pegar aqui, ó, uma nova forma do zero, lembrando que apenas utilize cantos arredondados para trazer ali um efeito mais interessante, tá? Olha só, colocamos aqui o nosso primeiro retângulo. E agora, o que nós vamos fazer é formatar. Nesse caso, ó, eu já vou tirar aqui, ó, o contorno, então, sem contorno, e eu vou deixar ele branco. Branco, branco, branco. Olha só. Tá vendo que ele destaca um pouco? Ele não tá muito diferente. Eu vou, inclusive, escurecer um pouquinho esse fundo, ó. Vamos aqui pegar, ó, eu vou pegar, deixa eu ver, esse tom aqui de cinza. Olha, já gostei desse, tá vendo? Ele ficou um cinza destacando um pouco mais aqui. Eu vou aplicar o mesmo aqui pra dentro, ó. Vamos testando. Isso é muito importante, tá? É muito importante que você veja e avalie se as cores estão fazendo sentido conforme você vai construindo. Então, ó, alteramos aqui e já posicionei aqui a primeira forma. Nós precisamos de 3, então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e eu vou posicionar aqui as 3. Um truque bem interessante para você. Olha só, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. E olha só, elas não estão posicionadas exatamente. Eu poderia ainda ter feito meio torto desse jeito, sabe? O que você pode fazer? Eu vou com a tecla Ctrl, ó. Cliquei no primeiro, com o Ctrl selecionado, eu vou clicar em todas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em organizar, olha só, aqui na página inicial mesmo. Vamos aqui em organizar, perfeito? E aqui existem algumas opções bem bacanas, como aqui dentro de alinhar. Então, aqui em alinhar, você consegue, primeiro, distribuir verticalmente, ou seja, distribuir todas as formas com a mesma distância entre elas na linha vertical. Então, olha só, vou clicar aqui e prontinho, ó, ele já deixou a mesma distância entre elas, entre as 3. E agora, eu vou em alinhar novamente e eu vou centralizar, ou seja, eu vou colocar todas elas alinhadas, para que, dessa forma, eu tenha todas elas exatamente na mesma linha. Então, vou centralizar aqui, prontinho. Olha só, temos agora as 3 formas alinhadas. Então, dessa forma, usando aqui a opção de alinhar, você consegue posicionar os seus objetos de forma 100% alinhada e tornando ali mais fácil esse processo de posicionamento, perfeito? Então, ó, colocamos aqui os 3 primeiros, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e agora eu vou posicionar para 2 outros gráficos que nós precisamos. Então, vou aumentar aqui, olha só, aumentei. Um ponto importante olha como ficou muito arredondado. Não gosto. Vou diminuir aqui um pouquinho, ó. Por quê? Para não ficar infantilizado, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho também. Ctrl+C, Ctrl+V e vou posicionar. Ó, não tá dando espaço entre eles. Então, o que a gente faz nesse caso? Não tá vendo, ó? Ficou grande demais, não coube os 2 aqui. Então, vou selecionar os 2 com a tecla Ctrl e eu vou diminuir, ó. Com o Ctrl selecionado, eu vou diminuindo e aí eu vou agora reposicionar. Então, você consegue ir reposicionando. Por que eu selecionei os 2 ao mesmo tempo e apertei o Ctrl? Para eles continuarem exatamente com o mesmo tamanho. Então, dessa forma, eu não preciso ficar conferindo se eles estão com o mesmo tamanho. Eu consigo aumentar e diminuir, deixando a mesma proporção. Então, olha só, desse jeito, temos aqui o material. Então, basicamente, a gente foi trazendo formas, trazendo elementos, perfeito? Nossa base está aqui. Agora, o que a gente precisa trazer? Vamos trazer aqui os textos, certo? Até agora, a gente não tem nenhum texto, nenhum nada. Então, como que a gente faz para trazer os títulos, tanto do nosso dashboard em si, como os títulos dos gráficos e dos elementos? Para isso, nós vamos vir aqui em inserir, tá? E nós vamos em formas novamente. Quando a gente vem aqui em formas, nós temos a opção aqui, ó, de caixa de texto. E são exatamente as caixas de texto, as mesmas caixas que você costuma utilizar para as suas apresentações. Nós vamos pegar aqui, ó, essa caixa e vamos posicionar onde eu quero. Olha só, vou posicionar aqui, perfeito, ó. E aqui eu vou escrever o que eu desejo. Então, nesse caso, eu vou escrever dashboard. Ó, não dá para ver nada, né? Vamos clicar aqui, vamos já formatar para uma cor mais clara. Deixei aqui no branco, agora estamos vendo.
Vou colocar aqui, ó, dashboard financeiro, perfeito. E aqui embaixo eu vou colocar fluxo de caixa. Por que eu tô escrevendo isso? Porque é o tema que nós fizemos, tá? Esse dashboard que foi construído lá dentro da Escola TAM é um dashboard financeiro de fluxo de caixa. Que fonte você pode utilizar aqui? A fonte escolhida é muito importante porque ela precisa ser uma fonte profissional. Você pode escolher a fonte que mais te agrade. Eu, particularmente, recomendo a utilização de algumas em específico, e uma delas é a Segoy. Então, se você vier aqui, ó, e digitar Segoy, espaço UI, essa daqui, ó, cadê? Aqui, ó, Segoy UI. Ela é uma fonte bem interessante porque ela tem uma leitura muito gostosa, muito fluida, e ela traz uma pegada bem profissional. Então, eu gosto de recomendar ela. Então, ó, alterei aqui para Segoy UI. Vou até selecionar tudo, ó, que eu selecionei só o dashboard financeiro. Ó, vou colocar todo mundo na Segoy UI. E essa parte aqui do dashboard financeiro, eu vou colocar em negrito, perfeito? Só para dar um destaque maior. E aqui no fluxo de caixa, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra. Prontinho, ó. Temos aqui dashboard financeiro, fluxo de caixa. Vou até posicionar um pouquinho mais para o lado. E assim a gente pode trabalhar todos os nossos textos. Vou até duplicar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e você pode ir reposicionando onde você deseja. Então agora, para os títulos, eu vou trabalhar com esse tom aqui de cinza bem escuro, e eu vou trabalhar só com ele em negrito. Vou escrever aqui, ó, os títulos que eu quero. Então, eu gosto de trazer até os títulos dos gráficos já dentro das caixas de texto para deixar isso muito mais ornado, certo? Então, vou aqui, ó, em receitas, que é o primeiro aqui, né? Que é a receita total. Então, vou posicionar aqui onde eu desejo. Olha só, posicionei. Vou diminuir um pouquinho, porque tá muito grande. Olha só, perfeito. Vou deixar assim, ó, descer um pouquinho. Agora, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou posicionar aqui onde eu desejo. Olha só, nosso próximo. Só que agora, esse aqui será despesas. Ó, prontinho. E, mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V, vou trazer aqui o saldo. Ótimo. Temos aqui os nossos 3 títulos dos destaques numéricos. Agora, vamos trazer o título desses outros, certo? Vamos aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V novamente. Opa, ó, peguei o bloco, dei um Ctrl+Z, peguei aqui o título. Eu gosto de sempre deixar o mais alinhado possível, tá? Vou, nesse caso, ó, diminuir um pouquinho e eu vou tirar o negrito dele. Então, vou aqui, ó, vou tirar o negrito, diminuir um pouquinho. Vamos agora, ó, escrever evolução de receitas e despesas. Perfeito, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Acho que eu vou diminuir até mais um pouco, ó. Deixa eu ver. Opa, não tá indo. Cadê? Ó, selecionei o bloco. Vamos diminuir mais um pouquinho. Perfeito, assim ficou melhor. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou arrastar para cá. Por que eu deixei menor o tamanho das fontes desses gráficos e não padronizei com esses aqui? Porque aqui são os destaques visuais. Então, como a gente tem aqui algumas informações que vão ficar de fato em destaque, elas seguem uma outra linha. Por isso que não tem problema, tá? E a gente vai agora renomear tudo conforme você deseja. Então, aqui vai ser despesas por área. Olha só. Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui eu vou colocar despesas por classificação de conta. Perfeito, ó. Temos aqui os títulos de todos os nossos gráficos. Vamos trazer aqui também o título por o botão de filtros. Então, vou colocar, opa, ó, Ctrl+V. Cuidado para não pegar a caixa, ó. Pega sempre o texto, não faça igual eu estou fazendo. Vou posicionar esse aqui, ó, e eu vou chamar de filtros. Filtros. Então, tá vendo como, basicamente, o que a gente precisa fazer é ir trazendo os blocos, posicionando. Basicamente, a criação do layout é esse posicionamento e essa construção das camadas. É claro que para você pensar na distribuição, você precisa ter criatividade, você precisa ter inspirações, tá? Se você quiser que eu grave um vídeo aqui para o canal falando mais sobre isso, sobre como ter inspiração, criatividade para criar layouts para os seus materiais, comenta aqui nesse vídeo que a gente vai marcar para fazer uma se vocês tiverem esse interesse, tá? Mas, basicamente, a construção é essa construção de camadas. Agora, como que a gente faz para trazer ícones para cá? 2 opções. Você pode trazer ícones externos ou você pode trazer ícones do próprio PowerPoint. Como que você faz isso nesse caso? Para a gente trazer ícones internos, a gente vem aqui na guia Inserir e existe a opção de
ícones. Lembrando que dependendo da versão que você tiver, o posicionamento, onde esse botão tá, pode variar. Mas, quando a gente vem aqui em ícones, ele vai abrir uma janela de pesquisa onde existem diversos estoques de ícones da própria Microsoft. E aqui você tanto pode ir olhando eles, tá? Aqui, ó, procurando por todos os vídeos, os ícones existentes, como você também consegue vir e pesquisar. Então, se eu pesquisar aqui por filtro, por exemplo, olha só, ele vai aparecer aqui as opções que tem com esse nome. Então, eu vou selecionar esse aqui, ó, esse aqui com fundo preto. Vou clicar em inserir. Olha só, ele inseriu aqui no meio e eu consigo reposicionar ou redimensionar esse filtro como eu desejo. Então, vou diminuir ele aqui, ó, um pouquinho. Opa, Ctrl Z, pego o ícone de novo. Vou até aumentar um pouquinho agora para ele ficar maior. Ó, prontinho. Vou posicionar ele bem alinhado aqui com o meu título. E agora eu vou alterar a cor. Um ponto bem interessante dos ícones nativos aqui da Microsoft é que você consegue alterar as cores dele. Então, ó, com ele selecionado, eu posso vir aqui em gráfico de formato e o preenchimento alterar para a cor que eu desejo, ó. A cor que eu quiser, ele fica. Então, esse é um ponto bem interessante quando você seleciona um ícone interno, diferente de quando você pega ícones de bancos de dados diversos. Então, vou pegar aqui, ó, a cor laranja e prontinho, ó. Vou diminuir mais um pouquinho. Olha só. Temos agora o nosso ícone de filtro aqui. Vou até trazer um pouquinho mais para cá. E perfeito, ó. Vou até adicionar agora um separador para separar, né, os filtros, o título aqui dos filtros de fato. Para isso eu vou utilizar, ó, as formas de linha. Então, eu vou pegar aqui uma linha padrão e eu vou simplesmente, ó, posicionar aqui, ó. Cliquei e com o Shift eu vou arrastar para baixo. Por que com o Shift? Porque quando você seleciona, aperta o Shift, a linha fica reta. Diferente quando você vai puxando, que ela vai querendo ir para o lado, sabe? Então, aperta aqui com o Shift e prontinho, ó. Posicionei. Vou alterar aqui o contorno dela para um cinza escuro. Olha só, prontinho. Para ele dar aqui menos destaque. Olha só, prontinho. Temos aqui o nosso material. Agora, como que você faz para trazer ícones externos, né? Ícones da internet ou de algum outro lugar. Se você for pegar um da internet, você pode utilizar o próprio Google para fazer a pesquisa. Então, existem diversos sites bem interessantes. Se você quiser que eu faça um vídeo indicando sites super bacanas para você fazer a pesquisa e encontrar ícones incríveis, comenta aqui nos comentários, que se vocês tiverem interesse, a gente traz um vídeo sobre isso também. Mas você pode utilizar o próprio Google também para buscar. No Google, você precisa de um pouquinho mais de paciência para conseguir encontrar os ícones que de fato sejam interessantes. Mas você pode vir aqui e procurar pelo nome do tipo do ícone que você deseja, mais PNG. Por que PNG? Porque você quer um ícone sem fundo, para ficar aparecendo apenas o ícone em si. Então, você pode vir aqui e buscar por Money PNG, por exemplo. Eu, particularmente, gosto de fazer as pesquisas em inglês, porque acaba tendo mais opções. Vamos aqui em imagem, e aqui tem diversas opções que você pode olhar. É importante que quando você arrasta a imagem, olha só, você consegue ver que ela não tem fundo, tá vendo? Ó, que ele aparece. Diferente, opa, deixa eu voltar aqui. Diferente dessa opção, olha só, essa opção, se eu arrastar, tá vendo que fica os quadriculados? Então, significa que o quadriculado faz parte da imagem. Vamos ver esse outro, ó, vou voltar aqui, deixa eu pegar esse outro aqui, esse dinheiro, olha só, opa, perdi o dinheiro, aqui ó, o dinheiro, olha só, quando eu arrasto, ele não tá deixando arrastar, deixa eu pegar um outro, ó, esse aqui. Ó, esse aqui, quando eu arrasto, tá vendo que ele não tem fundo? Então, é importante que você pegue imagens nesse formato. Você vai salvar no seu computador e aí sim você vai importar. Para facilitar, eu já deixei salvo aqui os ícones que eu vou utilizar, então você pode utilizar aí os ícones que você quiser. Já deixei eles salvos aqui dentro de uma pasta. E agora, para a gente fazer a importação dele para dentro do nosso layout, nós vamos fazer o seguinte. Vamos em inserir mais uma vez, só que agora nós vamos buscar pela opção de imagens. Vou aqui em imagens e este dispositivo, porque nós vamos buscar imagens que estão salvas nas nossas pastas. Olha só, ele vai abrir aqui a janelinha para você procurar e eu vou selecionar o ícone que eu desejo. Então, primeiro, ó, eu posso até selecionar todos de uma vez. Para facilitar, vamos pegar todos de uma vez. Olha só, inserir, já vieram todos aqui. Opa, ó, vieram todos aqui, perfeito. Já vou separar aqui, ó, essa maquininha, porque ela vai para cá. E os outros, eu vou aqui com o Shift selecionado, ó, eu vou pegar todos. Por quê? Eu já quero posicionar para ver o tamanho. Então, ó, lembra que quando a gente clica no Shift e redimensiona todos ao mesmo tempo, eles vão manter a proporção. Então, eu vou diminuir aqui só para já ver mais ou menos como eu quero, ó, perfeito.
E agora eu vou posicionar. Então, esse daqui é o de saldo, ó. Observem a linha, tá mantendo aqui o alinhamento, tá vendo, ó? Saldo. E agora a despesa, ó. Vou manter aqui o alinhamento entre eles e vou alinhar aqui ao centro. Prontinho. Temos aqui os nossos 3 ícones já posicionados. E agora eu vou redimensionar esse daqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho, olha só, e vou deixar ele aqui no canto para trazer aqui um efeito visual para o nosso material. Então, trouxemos aqui os ícones, posso ainda trazer a logo da empresa. Então, como que a gente traz o logo da empresa? Mesma coisa, tá? Você vai pegar uma logo já no formato PNG, vou vir aqui nesse dispositivo e vou pegar aqui uma logo do grupo TAM. Então, vamos aqui, ó, identidade visual, elementos da logo, perfeito. Opa! Vamos pegar aqui do grupo em si. Aqui, ó, elementos visuais, logo, perfeito. Vou pegar, é importante você pegar uma que tenha contraste. Então, vou pegar o TAM dourado, olha só, peguei aqui. Prontinho, olha só, já temos a logo aqui. E eu vou redimensionar para caber onde eu desejo. Prontinho, ó, a logo é o mesmo formato de você trazer um ícone. E prontinho, o nosso layout em si tá pronto. Olha só, se eu tirar aqui o zoom, temos aqui o nosso layout prontíssimo para a inclusão do nosso dashboard. Só que como que a gente faz para pegar, né, o elemento, a imagem que nós construímos aqui e levar ela para o dashboard no Power BI ou um dashboard no Excel? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é exportar isso daqui como uma imagem, né? Não adianta você tentar salvar isso daqui como um arquivo do PowerPoint, porque isso não importa. O que importa é a imagem disso. Então, para a gente salvar um arquivo como imagem, nós vamos aqui em arquivo e nós vamos até salvar como. Em salvar como, ao invés de salvar como a apresentação do PowerPoint, o PPTX, nós vamos selecionar a opção de PNG. Olha só, PNG. Pode ser o JPEG também. Eu, particularmente, acabo tendo o padrão de salvar por PNG. Então, vou clicar aqui em PNG e já vou selecionar a pasta que eu desejo. Olha só, vou procurar aqui, procurar uma outra pasta, que é a mesma pasta que nós estamos usando aqui, ó, como criar layout, e eu vou salvar um nome como background. Perfeito? Background. Vou selecionar todos os slides. Nesse caso, só tem um único, mas você poderia salvar com uma imagem apenas o slide que você tá. Vou clicar aqui ó, em apenas este. Salvamos o arquivo. Vou abrir agora a pasta aqui e olha só, temos já o arquivo background. Quando eu clico em cima dele, olha que interessante, ele já abriu como uma imagem. E agora sim, essa imagem eu consigo exportar para dentro do Power BI ou para dentro do Excel. Se você estiver usando o Excel, o formato de exportar imagem é exatamente o mesmo que nós vimos aqui no inserir imagens. Então, você vai inserir e você vai redimensionar como você deseja. Agora, dentro do Power BI, olha só, para a gente trazer uma imagem para dentro do Power BI, vamos aqui numa tela em branco. E como que a gente faz isso? Nós vamos aqui, ó, na guia de formato, tá? Então, na guia de formatação, nós vamos até o menu de tela de fundo. Aqui dentro existem algumas opções, né? Você tanto pode alterar a cor como trazer uma imagem. E nesse caso, eu quero pegar uma imagem, que é a imagem que nós acabamos de construir. Então, vou aqui em procurar e eu vou selecionar a imagem que eu desejo. Então, ó, vamos aqui para a pasta correta. Vamos aqui, ó, para a pasta correta. E eu vou selecionar a imagem background. Tá vendo? Ela já está até aparecendo aqui. Vou dar um duplo clique. Só que, olha só, não apareceu. A imagem está aqui, mas ela não está aparecendo. Por que isso? Porque, por padrão, o Power BI vem com 100% de transparência, ou seja, invisível. Então, para aparecer a imagem ou a cor que você colocar aqui, é importante que você zere essa transparência. Então, vamos aqui, ó, diminuir a transparência, prontinho. Agora, você consegue construir o seu dashboard aqui em cima. Então, você consegue adicionar, ó, os gráficos, tudo normalmente, perfeito? É dessa forma que a gente fez aqui a construção, que a gente colocou o layout aqui por trás. Olha só, aqui também temos uma imagem por trás, e aí você consegue criar. Então, você consegue utilizar ali o PowerPoint para construir esses layouts e trazer eles aqui para dentro. Como eu falei, hoje em dia no Grupo TAM, nós não utilizamos mais o PowerPoint, nós utilizamos 100% Figma. É uma ferramenta extremamente completa, extremamente profissional também.
mas eu recomendo que você inicie sim pelo PowerPoint, para você entender ele como ele funciona, e já é uma ferramenta que você tem muita liberdade, você consegue fazer bastante coisa. Já me conta aqui se você gostou dessa opção. E não se esqueça que, se você quiser se tornar um profissional muito mais completo e aprender a construir esse dashboard do zero e dezenas de outros também, além de dominar as principais ferramentas de análise do mercado, dá uma olhada aqui na descrição, onde tem o link para a nossa escola completa. Não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal, e eu te vejo na próxima. Um abraço, tchau, tchau!